Boa noite, com grande satisfação estamos aqui no Toque do Dia, nessa quinta-feira, com essa responsabilidade de transmitir a Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, somente falar o que Deus tem colocado em nossos corações, né, para realmente, nesses dias difíceis que vivemos, possamos ser transparentes com a palavra de Deus e assim alcançar corações, almas, mentes, né, de diversas pessoas que estão buscando ao Senhor. Hoje, o Toque do Dia tem o prazer de receber Arthur Torresan Campos. Arthur é ali do Monte Sião, a comunidade Monte Sião. Ele tem o ministério ali do louvor, ali nessa igreja ali do Monte Sião, junto com o pastor André, Vitor, Paulo. Então, são muito ativos ali na função ali, colaborando com jovens e trazendo a palavra quando for necessário também, está sempre à disposição. E hoje nós convidamos Arthur. E Arthur vai trazer a palavra de hoje aqui no Toque do Dia. Assim, convidamos que todos possam pôr atenção no que vai ser dito aqui essa noite. Assim, convidamos Arthur. Arthur, por favor, chega até aqui. Amém. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor aqui no Toque do Dia. Essa ferramenta que Deus tem dado ao nosso irmão Marcos, né, de levar a palavra através da internet, né, e deixar registrado, né? Que coisa grandiosa que são essas ferramentas, né? Eu imagino na época dos discípulos, né, dos apóstolos, se eles tivessem essa ferramenta, né? Quantas pérolas nós teríamos também, né? Mas enfim, hoje nós temos essa oportunidade e devemos ver isso como graça do Senhor derramado sobre nós também. Mas vamos lá, vamos dar início aqui à nossa palavra. Queria falar um pouquinho sobre aprovação no fogo, né? E o texto-chave para a gente trabalhar essa mensagem de hoje se encontra em 1 Pedro 4, 12 e 13. 1 Pedro 4, o versículo 12 e 13. A gente vai trabalhar alguns outros versículos dentro de 1 Pedro 4, mas de início a leitura vai ser essa. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Né? E o apóstolo Pedro aqui, um dos discípulos de Jesus, que caminhou com ele, estava confortando aqui a igreja com essa carta. E estava falando sobre esse tempo, sobre tempos difíceis, tempos onde as pessoas estavam sendo provadas, estavam levando sua fé a um extremo, a um lugar onde eles não estavam acostumados a ir. Né? E o versículo começa a falar: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Né? Não deve ser algo estranho, algo rechaçado ou evitado por aqueles irmãos, mas deveria ser algo que deveria ser recebido. Né? Pedro continua falando não somente isso, mas ele fala destinado a provar-vos. Esse fogo ele tinha um destino, ele tinha um objetivo, e esse objetivo era trazer uma prova, uma provação, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então o fogo ele traz estranheza, né? Porque se Pedro aqui está falando, irmãos, não estranhem esse fogo, é porque o fogo às vezes ele traz estranheza. A provação, o fogo aqui, né, quer dizer a aprovação da parte do Senhor, né? Pode ser tanto uma aprovação como pode ser também algum momento difícil ou algo que estava acontecendo ali naquele momento, e Pedro estava alertando, vocês não devem ver isso de uma forma estranha. Né? O fogo ele traz estranheza aos que são novos na fé, ou imaturos, né? A gente chama de neófitos. Os neófitos eles confundem, né, as coisas.
né? Para os neófitos, a ação divina ela pode ser confundida com ações de homens ou até mesmo do diabo, né? E às vezes essa provação, né, muitas das vezes parte do trono de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele recebeu o Espírito Santo, ali naquele batismo, né, teve toda aquela situação acontecendo ali no batismo ali com João Batista, fala que o Espírito Santo o levou até o deserto, né, para ser tentado, para ser ali provado. Então você vê ali que o Espírito de Deus estava conduzindo o seu próprio filho a passar por um momento de prova, um momento de fogo, a ser tratado ali, a ser provado, né, para trazer para fora tudo aquilo que ele tinha para fazer, né, e concluir na terra. E nós sabemos o final da história, Jesus conclui aquele tempo de deserto, de prova, e ele passa por aquele tempo. Mas aqui Pedro está falando, meus irmãos, vocês não podem estranhar isso. Vocês não podem, como se fosse algo extraordinário, algo feito por mãos de homens, ou até mesmo pelo inimigo, né? E muitas vezes a gente fala, nossa, o inimigo está furioso, está nos atacando. Realmente, o inimigo ele lança setas, ele lança coisas que nos desanimam, ou provações que podem ser contrárias àquilo que Deus está nos mostrando. Porém, a provação que geralmente nós não gostamos de caminhar em cima são as provações que partem de Deus. Porque se há uma prova é porque há necessidade de ser aprovada, há necessidade de um aprendizado. Todo mandamento, toda palavra que o Senhor libera para nós através da Bíblia ou através dos seus pregadores, dos seus profetas, essas palavras elas são como um trilho para nós caminharmos em cima. E se elas foram lançadas é porque há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de se caminhar em cima daquilo. Então, para que seria pregado se não houvesse um destino, um lugar para ser conduzido? No versículo 12, no final, o Pedro ele fala, né? Vocês não podem achar que isso é uma coisa extraordinária ou fora do comum. Vocês devem se acostumar com essa prova, com esse fogo. O objetivo do fogo, também, se você for ver, o objetivo do fogo, eles são bem definidos, né? O fogo ele serve para exterminar, ele serve para renovar, né? As pessoas que têm pastos, né, que entendem dessa questão de plantio, né, e eles querem renovar o pasto às vezes para os gados, né, faz aquela queima com fogo para renovar aquele pasto. E também o fogo ele serve para purificar, né? A minha família é toda dessa área de ourives, né, a partir dos meus pais, meus avós, e eu lembro muito vendo meus avós, ou vendo alguns dos funcionários que trabalhavam com ouro, fazendo aquela purificação do ouro, tirando aquelas impurezas, aquela sujeira ou cobre que tinha em excesso naquela peça e deixando somente aquilo que era mais puro, que era o ouro mesmo. Então o fogo ele tem esse objetivo, ele purifica, ele extermina e ele renova. E o que essa prova, o que esse fogo ele vem exterminar? Ele extermina o nosso velho homem. Então esse fogo, essa aprovação de Deus, quando Deus nos traz uma prova, é com o intuito de nos tirar de algo que nós não nascemos para ser. Nós nascemos para ser filhos de Deus, nós nascemos para ser obedientes a Ele. Mas por causa da nossa natureza caída, por causa de Adão, nós não conseguimos por conta própria chegar até esse lugar. Então foi necessário Jesus vir, e aqui Pedro está falando, e vai vir uma prova. E essa prova ela serve para nós trilharmos esse caminho de obediência, esse caminho de verdade. Então esse fogo, essa prova trazida pelo Senhor, ela serve também para exterminar o nosso velho homem. O segundo ponto do fogo, que é o renovar, ele renova as nossas vontades e os nossos desejos, os nossos desígnios, os nossos objetivos finais, né? Quando nós temos contato com a prova e nós passamos por essa aprovação, por esse fogo, nós começamos a dar valor a coisas que nós não dávamos antes, né? Ele renova, ele tira aquelas nossas paixões mundanas, paixões corriqueiras, de coisas que são passageiras e começa a colocar aquelas paixões que são eternas. Jesus fala que nós devemos cultivar tesouros no céu, né? Onde a traça não corrói, onde nada pode exterminar, que são tesouros que realmente vão ficar para sempre, né? Então o fogo ele tem esse poder, né? Essa prova ela tem esse poder de nos trazer essa renovação de desejos, renovação de desígnios. E o terceiro ponto, que é o purificar, que é purificar a nossa condição, né? A nossa condição de indignos perante o Senhor, né? Esse fogo ele nos traz essa condição de estarmos aptos, né? Nós só podemos ser aprovados se antes nós passamos por uma prova.
o escritor de Hebreus, ele fala que o fogo de Deus ele é um fogo consumidor. É um fogo que consome para ficar somente aquilo que é puro, aquilo que é real, aquilo que é mato, aquilo que pode ser consumido, vai ser consumido. Então o fogo ele tem esses objetivos. E Pedro estava escrevendo tudo aquilo por essa necessidade que havia ali de expansão do reino de Deus, a palavra do Senhor sendo pregada naquele tempo, né? E tem um versículo que eu acho bem importante aqui em 1 Pedro, que é o versículo 17, 1 Pedro 4,17. Pedro ele fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então você entende que o fogo de Deus, ele não vem primeiramente para o mundo, mas ele vem primeiramente para aqueles que são seus. A prova, Deus não está com o objetivo de provar o mundo, porque o mundo está perdido. O objetivo da prova, o objetivo do fogo do Senhor vir consumir é consumir a igreja. É consumir aqueles que são filhos dele. É provar aqueles que são filhos dele. Aqueles que já entenderam o processo de salvação, aqueles que já reconheceram a ele como o Pai, como o Criador, como o próprio Cristo morto por nós e ressurreto no terceiro dia. Então, o fogo e a prova ele vem para essas pessoas. E Pedro aqui fala que primeiro faz-se necessário esse juízo, né? E quando a gente fala juízo, a gente pula para trás, né? A gente não gosta muito dessa palavra, é juízo de Deus. Mas o juízo de Deus é uma correção das coisas que estão erradas. Como que nós podemos rechaçar ou achar ruim aquilo que Deus trouxe para retificar, para colocar de novo no seu lugar, né? Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça quanto a isso. Talvez por motivos, né, da gente entender que juízo é um castigo ou é algo ruim. Talvez você não teve um pai que conseguiu transparecer muito o que é uma correção, o que é uma disciplina, um juízo, né? Às vezes uma correção fora de momento, ou fora de hora, ou em excesso, né? Mas o nosso Deus, que é um Pai perfeito e deseja dar coisas boas aos seus filhos, ele tem o juízo perfeito. Esse juízo que traz uma paz, mas também é um juízo que nos traz como se fosse um condicionamento, né? Você tem uma condição, você tem que se converter, você tem que mudar o seu coração, né? E nós sabemos que seguir os estatutos de Deus não é algo tão simples assim, quando nós temos esse passado, esse velho homem que ainda tende a voltar muito, né? Então essa prova ela serve para isso. Então é necessário que o juízo de Deus se faça primeiro na sua casa, na sua igreja. Então, antes de fazer uma grande obra na cidade, na sua cidade, Deus ele vai fazer primeiro uma grande obra na sua igreja, né? Não somente na igreja placa, mas na igreja dele, né? A igreja do Senhor Jesus, que está espalhada na face da terra. Então, o reino de Deus ele vai chegar ao mundo, mas antes ele vai chegar dentro da igreja, consertando todas as coisas. Foi assim também em Pentecostes. Antes da descida do Espírito Santo foi necessária obediência para ficar em Jerusalém esperando. Então era necessário uma correção, era necessário ali um direcionamento. Vocês ficam em Jerusalém, que do alto vocês vão receber o fogo, né? Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, né? Que trazia ali para eles essa condição de poder proferir as verdades do Evangelho. Somente depois desse tempo de obediência, desse tempo ali onde eles estavam reunidos como igreja, eles puderam ir pregar o Evangelho até os confins da terra. Então nós não devemos olhar o juízo como algo ruim, mas sim como algo que veio para nos trazer paz. Juízo é trazer ordem às coisas. Que você seja achado disponível a receber a salvação e a justificação da parte de Deus. Que você seja encontrado por Deus neste lugar de ouvir quais são os mandamentos do Senhor, quais são os estatutos do Senhor e segui-lo e obedecê-lo, né? Com o intuito dele fazer em você aquilo que ele quer fazer na sua cidade, ou na sua família, ou na sua casa. Não sei como você se encontra, não sei qual é a sua condição hoje, se você é um líder na sua casa, ou se você é somente um filho que está aqui assistindo, ou se você é um líder de um ministério, de um trabalho, de uma igreja, um pastor, né? O Senhor ele quer trazer para você esse direcionamento, quer trazer para você esse juízo que não vem para
para te condenar, mas que vem para te mostrar o caminho da salvação. Porque vai chegar um dia lá na frente, realmente, que o juízo de Deus, que a gente chama do grande do dia do Senhor, que não haverá mais arrependimento. Esse dia vai chegar, mas ainda nós estamos nesse tempo onde o juízo de Deus nos traz a correção de caminhos, nos leva, nos conduz até Ele. Então ouça essa palavra, obedeça a esse Senhor, obedeça a essa voz, né? Obedeça ao juízo do Senhor. Deixa que esse fogo, essa prova, né, ela venha ser para te purificar, né? Que essa prova ela seja para te renovar e para exterminar tudo aquilo que não faz parte do Espírito Santo do Senhor, tudo aquilo que é do velho homem, da sua natureza caída. Espero que você tenha recebido essa palavra, espero que você entenda que o Senhor te chamou para consertar as coisas. E se por acaso hoje você ainda está aqui na terra, é porque você tem muita coisa para consertar na sua vida. E eu entendo assim, se hoje ainda o Senhor me tem aqui na terra, é porque tem muita coisa a ser feita. Antes da minha vida, antes do meu coração e depois na minha família, na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, nas coisas onde eu exerço influência. Da mesma forma assim com você, que o Senhor possa te trazer esse entendimento, que é necessário você se converter, que é necessário você colocar o seu coração em obediência a Ele a todo momento, né? E somente com esse coração inclinado a esse Senhor, você vai receber essa aprovação da parte dEle. Espero que os irmãos tenham recebido essa palavra, que sirva de alimento para você, que você possa se sentir fortificado e fortalecido com essas palavras. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Vou chamar aqui o irmão Marcos. Lá, realmente, o fogo é bom, né? O fogo é bom, é purificador. E Deus nos criou, né? Diz que tudo que Deus criou era bom, né? Então, o fogo vem queimar tudo aquilo que não é nosso, né? E quer mostrar realmente o que nós somos. Então, a purificação vai tirar tudo que não é nosso, né? Tudo aquilo, o excesso, né? O excesso que muitas vezes a poeira do pecado, né? Toda a poeira que nós herdamos ou que nós absorvemos no caminho. Então o fogo vem para limpar, né? Para nos purificar, né? Muito boa a palavra do Arthur, né? Veio realmente enriquecer aqui o toque do dia, com esse pensamento e com esse tema, né? Que realmente necessitamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas para que demos mais fruto, né? Quando Ele está podando, quando Ele está tratando, é para que nós demos mais fruto, né? Se estamos dando fruto, Ele vai nos tratar para dar mais fruto ainda, né? Esse é o objetivo dele, esse é o objetivo da aprovação que o Arthur esclareceu aqui essa noite, e realmente podemos estar com o coração agradecido quando Deus está tratando de nós, né? E agradecer, né? Se Ele está tratando de nós, é porque Ele quer nos utilizar, né? Aqui nesse planeta, nesse mundo que vivemos, que necessita de tantas pessoas que fazem essa entrega total, né? E vamos nos entregando passo a passo, né? Até a obra ser completa em nossas vidas. Então agradecemos a Arthur por esse tempo, por a disposição dele, e vou chamar aqui, traz o Benjamin, nós temos aqui o convidado aqui, que é o Benjamin, vem aqui, Benjamin, chega aqui, eu tenho o Benjamin aqui, que está atento aqui, olha aqui, ele ficou quietinho aqui, Arthur, aqui é o seu Benjamin, o filho caçula do Arthur, veio também hoje no toque do dia, tá bom? E assim, mandamos um abraço, e Benjamin também mandou um abraço a todos, né, Benjamin? Fala alguma coisa, tá? Aleluia, fala aí, Benjamin, alto. Deus abençoe, fala. Deus abençoe. Amém. Então, no próxima quinta-feira estaremos aqui presente para colocar um novo irmão para trazer o toque do dia. Deus abençoe a todos, que Deus complete essa palavra nos seus corações. Amém?